boa tarde, então, a todos e a todas que estão acompanhando. Quero agradecer mais uma vez ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E a ideia é, então, nós aproveitarmos esse mês de outubro, né, que vem bastante com a temática do Outubro Rosa, para a gente falar um pouco sobre a saúde das mulheres. Esse título aqui, Desafios para a Integralidade com a Equidade, a gente usou esse título na intenção de discutir com vocês outras coisas além do câncer de mama, né? O Outubro Rosa vem bastante com essa temática, né, do câncer de mama, que eu vou trazer aqui alguns dados também, mas a ideia então foi trazer outros aspectos também da saúde das mulheres. Eu fiz uma verdadeira salada de frutas aqui nos slides que eu vou trazer para vocês. Então, primeiro eu trago para vocês a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, né? Que é uma política que visa atender a população feminina, então, acima dos 10 anos de idade, em suas necessidades de saúde em todas as fases da vida. E ela traz, então, questões relacionadas à saúde sexual, saúde reprodutiva, atenção clínica ginecológica, atenção às mulheres negras, indígenas, grupos sociais específicos, e também traz a questão da neoplasia de mama e de colo, né? Também a questão da violência contra a mulher e da atenção obstétrica também. Então eu vou tentar falar um pouco de cada coisa, mas a ideia foi realmente não focar somente na questão do câncer de colo, do câncer de mama, né? A saúde das mulheres, saúde e doença, elas estão intimamente relacionadas e constituem um processo determinado por fatores sociais, econômicos, culturais, históricos, né? E essa afirmação implica que o perfil da saúde e doença, ela varia com o grau de desenvolvimento econômico, né, social e humano de cada região. Quando a gente isso é muito claro quando a gente avalia os indicadores de cada região, que são diferentes entre si, e isso também está relacionado com essas questões de desenvolvimento econômico e social também. E eu trazendo um pouco da questão de gênero também, né, para as mulheres, é histórico a desigualdade entre homens e mulheres, né, e isso também implica nas condições de saúde das mulheres, né. Então, vamos começar assim. Eu trouxe aqui os dados da população feminina de Santa Catarina. Então, para a gente observar que no estado de Santa Catarina tem 5.522.538 pessoas, né, sendo que dessas 50,6% são mulheres. Então há um leve predomínio da população feminina no estado de Santa Catarina, e isso é mais evidente na população de 60 anos e mais, né, quando 55% da população é do sexo feminino, de 20 a 59 anos é 50,2%, e de 10 a 19 anos aqui existe um leve predomínio da população masculina. Aqui eu trago a questão da pirâmide, né, da distribuição populacional de Santa Catarina, que isso se modificou bastante nos últimos 20 anos, então a nossa estrutura demográfica está bem diferente, não temos mais aquela base alargada como tínhamos antes, né? Está diminuindo o número de crianças, né? E aumentando, vejam, cada vez mais a população idosa, né? E na população idosa, então, mostrando ali o predomínio da população de mulheres. E isso por quê? Por causa da taxa de fecundidade, né? Que é o número médio de filhos por mulher, né? Eu trouxe aqui uma série histórica de 2000 até 2012, e a gente consegue observar a taxa de fecundidade diminuindo bastante nos últimos 10 anos, mais do que comparado com o Brasil. Em 2012 o Brasil foi 1,8, né, o número médio de filhos por mulher, e e aqui em Santa Catarina já era 1,63, né? Então, hoje a população de Santa Catarina, ela cresce por causa da migração. Porque se não fosse a migração, nós estaríamos diminuindo a população. E aqui a esperança de vida ao nascer, então comparando homens e mulheres, né, de 2006 a 2012, em todos os anos a gente percebe um predomínio de esperança de vida ao nascer feminino, né? Uma média, assim, a mulher vivendo de 5 a 6 anos a mais
do que os homens. Em 2014, então, a esperança de vida ao nascer para mulheres de 81,8 anos e para homens de 75,1 anos. E maior do que o Brasil, né? Brasil, 78,8 anos para as mulheres e 71,6 para os homens. Então, a esperança de vida ao nascer no estado ela é maior comparada com o Brasil. Aqui eu já estou trazendo então o percentual de óbitos por causa e ano de óbito na população feminina de 10 a 19 anos, mostrando que a principal causa de óbitos da população feminina nessa faixa etária é causas externas, né? Acidentes, homicídios, suicídios. Neoplasia fica em segundo lugar e em terceiro lugar doenças do sistema nervoso. Isso é bem interessante a gente observar porque conforme muda a faixa etária, vocês vão observar que muda a causa de óbito, né? Aqui já na faixa etária de 20 a 49 anos em Santa Catarina, aí a principal causa de óbito em mulheres é neoplasias, né? 30%, né? Ela se mantém mais ou menos em 30% das causas por neoplasia. Aí causas externas já fica em segundo lugar e aparelho circulatório já vem então para terceiro lugar de causa de óbitos. Quando a gente avalia então a faixa etária de 50 anos e mais, aí a principal causa de óbito então são as doenças do aparelho circulatório, né? E neoplasias ficando em segundo lugar e em terceiro lugar então doenças do aparelho respiratório. Então vocês vejam que causas externas nem aparece aqui, não está nem entre as três primeiras nessa faixa etária. É realmente doença do aparelho circulatório, que são aquelas doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes. Aqui entrando então um pouco no câncer de mama propriamente dito, eu trouxe a taxa de mortalidade por neoplasia de mama em Santa Catarina, uma série histórica de 2013 a 2013, mostrando que a nossa taxa de mortalidade aumenta ao longo dos anos, né? A nossa taxa de mortalidade é maior que a região sul, em 2013, né? Eu comparei aqui com 2013, Santa Catarina 16,4, a região sul 13,7 e maior também que Brasil, comparando o Brasil 2013, 14,35 óbitos a cada 100 mil mulheres. Isso é um gráfico assim, que faz a gente pensar um pouco, porque a gente vai falar um pouco sobre a questão do rastreamento de câncer de mama, né? E quando a gente olha um gráfico assim, a gente observa que, apesar de nós termos um programa de rastreamento, a gente não está conseguindo diminuir a mortalidade feminina por câncer de mama, né? Vários questionamentos a gente pode se fazer aqui, né? Uma delas é que diminuir a mortalidade não é só rastreamento, né? Tem um diagnóstico oportuno e o tratamento oportuno também, né? A nossa parte, que eu estou falando aqui um pouco mais da atenção básica, né? Então a nossa parte mesmo é a questão do rastreamento, né? E na questão do rastreamento a gente vai falar um pouco então da cobertura desse rastreamento para câncer de mama com a mamografia. Aqui como eu só consigo calcular a taxa até 2012, 2013, porque é quando a gente tem a contagem populacional pelo IBGE, aí 2014, 15 e 16 eu trouxe óbito por ano, né? Para a gente ter uma estimativa, assim, então que o número de óbitos também tem aumentado. Apesar de eu não conseguir calcular a taxa, nos faz achar que a taxa ou está igual ou continua aumentando, né? Não faz a gente pensar que está diminuindo. E aqui então eu trouxe um pouco da questão da cobertura de rastreamento de câncer de mama por região de saúde em Santa Catarina, né? Então eu trouxe aqui na primeira coluna as 16 regiões de saúde, na segunda coluna o número das mulheres, né, população de 50 a 69 anos por região, né? A produção a alcançar, que eu coloquei na terceira coluna, seria o quê? Quantas mamografias eu teria que fazer em cada região de saúde, considerando a população? Eu pego a população e divido por 2, porque o Ministério preconiza o rastreamento a cada 2 anos, né? Então, por exemplo, ali, a primeira, extremo oeste, 21 mulheres e 505, né? Então, a produção teria que ser 10.753 mamografias por ano. Mamografias por ano.
O que aparece na produção de 2015 dessa região foram 6.555 mamografias, dando uma cobertura de 61%, então a meta alcançada, né, a cobertura alcançada foi de 61%, e a meta alcançada na última coluna, 2016, então foi 0,54%, né? Ou cada um pode olhar a sua região, como é que se comportou nesses 2 anos, mas somando tudo, fazendo a média para o estado, a nossa cobertura de mamografias em 2015 foi 40% e em 2016 foi 40%. Ou seja, nós temos uma cobertura bastante baixa de mamografia de rastreamento para câncer de mama, né? 40%. E se nós formos considerar que essa mamografia de 2016 é feita na mesma mulher em 2015, a nossa cobertura é menor ainda. Daí nem seria 40%, seria 20%, né? Porque como o cálculo é feito dividindo a população por 2, é porque a gente considera que não é a mesma mulher nos 2 anos, né? Mas, porque quando eu faço esse dado, quando eu busco essa informação no sistema de informação ambulatorial, que é onde eu posso entrar e fazer esse cálculo, eu não sei qual é a mulher que fez a mamografia. Eu sei quantas mamografias foram realizadas, né? Então, é assim que o Estado faz o indicador, é assim que o Ministério faz o indicador. Quem tem a informação de qual mulher que faz a mamografia é a unidade de saúde, né, que atendeu aquela mulher e que fez o exame. Então, se a unidade sabe que não é a mesma mulher, esse é o indicador correto. Mas se a unidade sabe que é a mesma mulher que faz todos os anos, então a nossa cobertura é menor do que 40%. E isso acho que explica, em parte, a nossa mortalidade não diminuir ao longo dos anos. Aqui eu trago um pouco a discussão, então, da taxa de mortalidade por neoplasia de colo do útero em Santa Catarina, uma série histórica de 2003 a 2013 também. Também mostrando que a nossa taxa de mortalidade de Santa Catarina é um pouquinho maior que a região sul, que é de 4,39 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2013, mas bem menor que Brasil, né? A gente sabe que a incidência de câncer de colo do útero aqui não é tão grande como no norte e nordeste, né? É o contrário do câncer de mama, né? Então nós temos uma incidência maior de câncer de mama aqui, do que o resto do país, e uma menor incidência de câncer de colo do útero, né? Mas a nossa mortalidade, ela oscila entre 4, 4,5, mas também não diminui. Então, ao longo dos anos, apesar de nós termos um programa de rastreamento, a mortalidade também não se modifica muito. E no caso do câncer de colo, diferente do câncer de mama, está bem estabelecido, assim, que esse rastreamento para esse tipo de câncer realmente diminui mortalidade. Vocês devem estar acompanhando algumas notícias do rastreamento para o câncer de colo do útero, né? Que está tendo algumas informações nas mídias, a gente está observando aquele questionamento assim, da validade ou não validade do rastreamento do câncer de mama, alguns estudos mostrando que não diminui mortalidade. No caso do câncer de colo do útero, isso não existe. Está muito bem estabelecido a validade de se fazer o rastreamento para o câncer de colo do útero e como o rastreamento tem um poder grande de diminuir mortalidade por câncer de colo do útero. Mas, quando a gente observa, também, para nós, o câncer de colo do útero também, a mortalidade não tem diminuído ao longo dos anos, apesar de nós termos um programa de rastreamento. E aí a gente precisa começar a se perguntar também por que isso acontece, né? E aí a gente observa assim que o rastreamento, né, fazer o preventivo, fazer a mamografia, não pode ser um fim em si mesmo, né? Só fazer a mamografia não é o suficiente, só fazer o preventivo não é o suficiente. Então, aquela questão assim de ter uma grande cobertura, de tentar atingir o número máximo de mulheres do território, né? De evitar de ter uma população super rastreada, né? Aquela que faz todos os anos, e ter uma população não rastreada, que é aquela que nunca faz, ou faz muito esporadicamente, né? Depois que a mulher faz o exame, ter o acesso ao resultado desse exame, e se esse exame mostrar um resultado alterado,
ter acesso a uma prova diagnóstica, né, para ver se aquela alteração realmente quer dizer que é um câncer, e se for confirmado que é um câncer, que ela tenha o acesso ao tratamento oportuno, né? Então, quando a gente fala de diminuir mortalidade, a gente tem que pensar em toda essa linha de cuidado, né? Mas, de novo, assim, a nossa parte, mesmo assim, o mínimo da nossa parte é atingir uma alta cobertura. Aqui eu trago então o monitoramento do rastreamento do câncer de colo do útero por região de saúde. Então, na primeira coluna, de novo, as 16 regiões de saúde. Aí aqui eu trouxe população de 25 a 64 anos de cada região. E a produção a alcançar. O número de preventivos que deveriam ser realizados é a população dividido por 3. Por quê? Porque se preconiza que depois de 2 exames normais, o rastreamento vai ser a cada 3 anos. Então, eu vou usar de novo o extremo oeste ali, porque está na primeira linha, tá? Então, a produção em 2015 foi 15.086 preventivos, dando uma cobertura de 78%. E em 2016, 13.350 preventivos, dando uma cobertura de 69%. Né? Eu vou deixar um tempinho para cada um olhar a sua região, mas, de novo, a mesma discussão. Somando, fazendo a média, para o Estado, a cobertura do Estado foi 53% em 2015 e 55% em 2016. Não é assim muito baixo, pelo menos já é 50%, né? Mas se esperaria que fosse um pouco mais, tá? E de novo, se essa mulher que faz o preventivo no ano é a mesma que faz no ano subsequente, então não é 50%, é 30%, é 25%, tá? Mas o indicador que a gente faz é esse, porque é o sistema de informação ambulatorial que a gente utiliza, né? Que é alimentado pelo prestador de serviço, né? E quem conseguiria ter esse controle mesmo seriam as unidades de saúde, né? Que poderiam, por exemplo, ter uma listagem do número de mulheres por microárea, né? O ACS tendo uma listagem das mulheres por microárea nessa faixa etária, e ele fazer o controle, então, dos preventivos. Aqui eu trago um pouco a estimativa dos casos novos de câncer em mulheres e localização primária em Santa Catarina, esquema estimativa do INCA, né? Então nós temos estimados para 2016, né, do ano passado, né, 2.562 casos novos de câncer de mama, né? O câncer de mama é o mais prevalente na população feminina e é a principal causa de morte por câncer na população feminina. E aqui vocês vão observar que o câncer de colo nem aparece, ele está lá embaixo, assim, eu acho que ele é 16ª ou 17ª estimativa de casos novos, mas ele é a 4ª causa de óbito em mulheres por câncer, né? Apesar de não ter uma alta incidência, é a 4ª causa de óbitos. Aqui eu entro um pouco na questão da notificação da violência sexual pela saúde em Santa Catarina. Né? Então, em 2008 começou essa notificação, a gente observa que de 2008 a 2013 aumentou bastante a notificação de violência sexual pela saúde, né? E observando que a maior parte dos casos, né, quase 85% dessas notificações foram do sexo feminino, né? Então foram meninas que sofreram violência sexual. E em relação à faixa etária, quase 70%, 70% nas meninas de 10 a 19 anos. Por que eu trouxe um pouco também da questão da violência sexual? Para lembrar assim, que a saúde ela tem que ser a porta de entrada dessas mulheres nessa condição, né? Porque somos nós da saúde que temos até 72 horas para tomarmos atitudes que podem diminuir muito os agravos, né? Então, a questão das vacinas, das imunoglobulinas e principalmente a questão da anticoncepção de emergência, né? Então, ela pode... E assim, também lembrar que para que se faça esse atendimento, não é necessário que ela faça o boletim de ocorrência, tá? A saúde, ela faz todo o acompanhamento, sem a necessidade do BO. Vale a pena entrar no site da DIV, de uma nota técnica que foi feita da DIV com a GEABS, do atendimento às vítimas de violência sexual.
Santa Catarina é o 5º estado no país em número de crimes contra a liberdade sexual, né? Em 2013 foram 45,13 estupros por 100 mil habitantes. Em 2014 foi 42,8 estupros por 100 mil habitantes, quase o dobro do Brasil, que foi de 23,5 por 100 mil em 2014. Aqui eu estou trazendo o percentual de nascidos vivos de mãe menor de 20 anos por local de residência, região são de 2012 a 2016. Então, trazendo a questão da gravidez na adolescência, né, da importância, existem regiões ainda que quase 20% dos nascidos vivos são de mães menores de 20 anos, né, então a importância de trabalhar mesmo, né, antes estava falando do PSE, né, do Programa da Saúde na Escola, a importância de se discutir com os adolescentes a questão do sexo seguro, da anticoncepção, né, da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né. E aqui fazer um lembrete também da anticoncepção de emergência, que a gente observa assim, pela DIAF que é um insumo que é pouco utilizado até, em relação ao que tem, é pouco utilizado nas unidades, mas que é um método que pode ser utilizado e reduzir muitas gravidezes indesejadas nessa faixa etária. Aqui eu trago, é uma salada de frutas mesmo, pessoal. Aqui eu trago agora a questão do número de óbitos maternos por local de residência, por região de saúde em Santa Catarina, né? Mostrando o número de óbitos por região, então Alto Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Médio Vale, Grande Florianópolis, região Nordeste, são as regiões que têm maior número de óbitos, né? Em 2016 foram 24 óbitos maternos no estado de Santa Catarina. E aqui por causa, né? Então, causa obstétrica direta é quando tem aquela causa provocada pela gravidez, né? Então, por exemplo, e a causa indireta é quando a mulher já tinha uma condição que foi agravada pela gestação, né? Mas uma causa direta é quando a causa do óbito foi provocada pela gravidez. E entre as causas obstétricas diretas, a principal é a hipertensão, induzida pela gestação, a infecção puerperal, o aborto e a hemorragia, né? A hemorragia em terceiro lugar. E quando a gente avalia, né, os óbitos maternos, a gente observa que 90% das mortes maternas são evitáveis. E aí a gente entra na questão mesmo do cuidado do pré-natal e do cuidado da atenção ao parto, né, e puerpério. Aqui já estou entrando na questão dos casos de AIDS, né, em Santa Catarina e Brasil. Então, em relação ao Brasil, a taxa de detecção de AIDS 19,1 e de mortalidade é 6. E em Santa Catarina mostrando uma taxa de detecção maior que o resto do país, né, comparado com o Brasil, né, e uma taxa de mortalidade maior também do que comparado com o Brasil. Aqui eu estou trazendo gestantes com HIV, segundo as 16 regiões de saúde, né? Mostrando então assim, Grande Florianópolis, né? Foz do Rio Itajaí, região Nordeste, né? As regiões que têm maior frequência de casos de gestante com HIV. Em 2016, 567 casos de gestante com HIV. E em 2017, são dados preliminares, até julho, já foram 272 casos notificados de gestantes com HIV. Mas quando a gente vê esse gráfico, isso já mostra assim, a qualidade que a gente consegue ter aqui no estado do cuidado da gestante com HIV, porque apesar de nós termos uma taxa de detecção que aumenta um pouco, né, ao longo dos anos, ela mais ou menos se mantém estável, mas ali em 6, né, a taxa de incidência de AIDS em crianças é muito pequena, né, e isso se mantém baixo. Então, isso demonstra realmente o cuidado que a gente está conseguindo ter durante o pré-natal, durante o parto e após o nascimento com essas crianças, porque a taxa de incidência é realmente bem menor. Vocês vão ver que quando a gente falar de sífilis, isso é um pouco diferente, né?
Eu estou trazendo aqui os dados, então, de distribuição dos casos de sífilis adquirida, número percentual, segundo as 16 regiões de saúde, aqui uma série de 2007 a 2017, mostrando ali essas 5 primeiras regiões que tem ali, Grande Florianópolis, Nordeste, Foz do Rio, Itajaí, Médio Vale e Oeste, elas respondem a 70% dos casos de sífilis adquirida. Sífilis adquirida, então, é aquela na população em geral, tá, pessoal? E mostrando assim, e se vocês olharem assim, ano a ano, como está aumentando o número de casos de sífilis adquirido. E isso acontece em todas as regiões, tirando a última ali, que é a extremo oeste, que mostra um pouco de mais estável, assim, mas nas outras regiões, observem um grande aumento ao longo dos anos. E aí eu trouxe esse aqui para chamar a atenção de uma seguinte situação. Quando a gente faz a distribuição dos casos segundo o sexo nas 16 regiões de saúde, a gente observa que essas 6 primeiras regiões, que no slide anterior eram também as regiões que tinham maior incidência de sífilis adquirida, nessas regiões tem mais casos de sífilis em mulheres do que em homens. Tá? Então essas que estão em vermelho mostram o maior número de casos em mulheres do que em homens. Mas quando a gente vai na literatura, a distribuição de sífilis adquirida, ela é maior no sexo masculino. Não é no sexo feminino, né? É mais comum no sexo masculino. Então, o que isso nos faz pensar? Subnotificação mesmo, né? Essas regiões estão fazendo diagnóstico mais em mulheres, porque afinal são elas que procuram mais as unidades de saúde, né? Então, provavelmente existe uma população masculina aí que não está sendo diagnosticada. E quando a gente fala em sífilis adquirida, assim, nós temos que bolar estratégias realmente de enfrentar essa situação na população. Se a gente, depois eu vou falar um pouco de sífilis congênita, mas se a gente quiser enfrentar a situação da sífilis congênita, não poderemos manter nosso foco somente na gestante. Tá? Nós realmente teremos que focar as nossas ações na população em geral. Tá? E essa população masculina é uma população que não procura unidade de saúde, né? Então nós teremos que bolar estratégias de como é que a gente vai atingir essa população. Aqui a taxa, então aqui só é o que eu, no gráfico, mas a tabela anterior, mas em forma de gráfico, tá? Para mostrar o grande aumento da taxa de detecção de sífilis adquirida na população, tá? Só de 2015 para 2016, uma taxa de 40% de aumento, né? Nós saímos de 2007 com 5,8 casos por 100 mil habitantes para 121,9 casos por 100 mil habitantes em 2016. Tá? E comparando com o Brasil, Brasil 2015, nós já estávamos em 87 casos por 100 mil e Brasil estava com 42,7 casos. Então, a região sul e Santa Catarina são regiões que está aumentando muito a incidência de sífilis e, comparativo com os outros estados, aqui está aumentando muito rapidamente. Aqui, então, eu entro na questão da sífilis na gestante, tá? Então, casos de gestantes com sífilis, segundo as 16 regiões de saúde. Aí, novamente, as mesmas regiões que tinham as maiores taxas de sífilis adquiridas serão as regiões que terão as mesmas maiores taxas de gestantes, né? Porque se tem muita sífilis na população, é esperado, né, que vai ter maior caso de sífilis em gestantes também, porque algumas dessas pessoas vão acabar engravidando, né? Então são as mesmas regiões. Essas aí pintadas em vermelho, elas correspondem a 71,2% dos casos de sífilis em gestantes no estado. E aqui então mostrando a taxa de detecção de sífilis em gestantes por 1.000 nascidos vivos agora, né? Então também nós saímos de uma taxa de 1,7 em 2007
para 14,7% em 2016. Isso, se a gente for fazer uma conta, dá quase mais de 2.000% de aumento na taxa de detecção da sífilis em gestante. Aí o problema... Daí aqui casos de gestantes com sífilis segundo a classificação clínica. Então o que a gente está observando? Eu vou usar a linha de baixo ali, tá? Vocês podem cada um ver a sua região, né? Então, suas 16 regiões de saúde, 22,5% não classificaram, né? Colocaram como ignorado ou em branco. 37,2% classificaram como sífilis primária, 8,9% secundária, 5,6% terciária e 25,8% latente. O que eu quero chamar a atenção é assim, ó. Para classificar como primária, secundária e terciária, isso é uma classificação clínica, certo? Então, você só vai classificar como primária se você enxergar o cancro duro na gestante. Você só vai classificar como secundária se você encontrar os sintomas de sinais de sífilis secundária, então aquela roseola sifilítica, aquelas manchas nos pés e nas mãos, uma alopécia, né? Só vai classificar como terciária se tiver então aquela goma sifilítica, né? Aquelas lesões de pele por sífilis, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que primária, secundária e terciária é uma classificação que tem sintomas, sinais clínicos, né? E na gestante a gente sabe que isso é muito difícil acontecer, né? Na gestante a gente diagnostica sífilis mais porque ela está grávida e sendo lá fazer o exame do que estar nos procurando por causa de algum sintoma, né? Então, na maior parte, e isso quando a gente vai na literatura também, seria sífilis latente, né? Então chama assim, e preocupa quando não é classificado desse jeito, né? E quando 22,5% não é classificado, né? Não é classificado, ou é deixado em branco, ou é colocado como ignorado. De qualquer forma, não preocupa tanto, porque se classifica errado, mas trata correto, até tudo bem, né? A gente sabe que o que se preconiza para a gestante é que o tratamento da sífilis seja com 3 doses, né? 7.200.000 unidades de penicilina. Então, são 2 ampolas, né? Uma em cada nádega, 3 semanas seguidas. Então, esse é o preconizado para as gestantes. Então, nesse gráfico, a gente observa que, apesar que aqui na tabela anterior 23% eram classificados como latente, pelo menos 53% foram tratados corretamente, com 7.200 unidades, né? Mas é pouco, né? 53% foram tratadas de maneira como é preconizado com as 3 doses, né? 2,36% não se sabe como foi tratado. Ali embaixo, 2,6% foi utilizado um outro esquema, e a gente sabe que que se preconiza que não se utilize outro esquema na gestante que não a penicilina, né? Porque é a única medicação que realmente trata a neurosífilis. Mesmo no caso daquelas gestantes que são comprovadamente alérgicas, se preconiza que se faça a dessensibilização para que elas possam utilizar a penicilina, e 9,4% não foi sequer realizado, né? Então, isso explica um pouco também o nosso grande número de sífilis congênita, né? Que mostra naquele gráfico, né? Nesse aqui. Não, tá mais pra frente, depois eu vou mostrar. Que o número de casos de sífilis congênita aumenta também. Apesar de a gente fazer o diagnóstico de sífilis gestacional, a gente não está conseguindo tratar todos os casos, e a sífilis congênita segue a mesma tendência de aumento. Porque o que a gente esperaria, assim, se tem muita sífilis na população, a gente espera que tenha muita sífilis na gestante, mas a gente espera pouca sífilis congênita. Porque se a gente detectou, a gente tratou, então vai ter pouca sífilis congênita. Mas isso não é o que a gente está observando. A gente observa que também está aumentando o caso de sífilis congênita. E aqui, quando a gente observa sífilis congênita, segundo a realização do pré-natal, 82,4% das crianças que nasceram com sífilis congênita nasceram de mães, de mulheres que fizeram pré-natal. Aqui, ó.
o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Então, aumenta a taxa de detecção de sífilis em gestante e aumenta também a taxa de detecção de sífilis congênita, quando a gente esperaria que fosse o contrário, né? Aumenta a gestante e diminui congênita. E aqui também uma grande questão, uma grande dificuldade no tratamento, né? Que é o tratamento do parceiro, né? E aí a gente observa aqui na última linha, né, Santa Catarina, 70,4% dos casos notificados de sífilis congênita, o parceiro da gestante não foi tratado, né? E quando a gente avalia as notificações, as equipes são bastante coerentes, assim, realmente existem situações que são bem difíceis de tratar, né? E essa acho que é uma grande dificuldade, né? Aqui, da questão do parceiro, eu trouxe muita informação, então talvez não consegui falar tudo o que eu queria, mas pincelando algumas coisas que são importantes. Assim, na questão do parceiro, vale muito a pena a equipe conversar individualmente com o casal, tá? Conversar individualmente com a mulher e com o esposo e perguntar para eles se eles têm relação fora do casamento, tá? Porque acontecem casos assim, trata a gestante, trata o parceiro, tudo direitinho, nasce sífilis congênita. Vai ver, é porque não tratou o amante, né? Ou a amante, né? Então vale a pena, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, vale a pena conversar individualmente com o casal, perguntar se eles têm relação fora do casamento e orientar que todos devem ser tratados. Era isso, gente. Eu quis realmente tentar trazer um pouco de cada coisa, assim, para não ficar só na questão do câncer, né? Trouxe também informações do câncer, mas uma coisa mais geral, assim, pra gente tentar, assim, pensar na mulher como um todo e todas as informações, um pouco de cada informação que diz respeito à saúde das mulheres. Obrigada.